poderosamente. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Maravilha. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 7. Jó capítulo 1, versículos 7 e 8. Jó. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu não me canso de agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, bem como da sua digníssima esposa, nossa pastora Norma Mendes, toda a família pastoral, por essa oportunidade que me é concedida de estar aqui todas as terças-feiras no culto de doutrina e ensino da palavra de Deus. Eu louvo a Deus, Deus seja louvado pela vida do nosso pastor presidente, Deus também seja louvado pela vida do nosso pastor local, Sânzio Elmo Soares, bem como também da sua digníssima esposa, pastora Marta. Deus seja louvado pela vida desses grandes homens de Deus. Também louvo a Deus pela vida dos pastores aqui locais, presentes aqui também, pastor Romeu Ramos, pastor Wanderson Martins, bênção de Deus, nosso diretor de ensino, Gabriel Ferreira, diácono Danilo Conceição. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E a você que também nos acompanha através da rede CMA, Deus abençoe você rica e poderosamente. Eu só te peço que você agora compartilhe também, essa live com amigos, com parentes, É bom compartilhar a palavra de Deus. Manda lá uma mensagem. Deus abençoe o cooperador, o homem de Deus, o Luiz. Compartilha agora com amigos, com parentes essa bênção e manda lá uma mensagem. Vamos estudar hoje sobre o testemunho cristão e com certeza você abençoará alguém nessa noite, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, tenho recebido algumas notícias de amigos, parentes, irmãos do Brasil, quem nos assiste, viu, irmãos? Deus abençoe você no Brasil aí, especialmente em Salvador, a capital mais linda do Brasil, olha. Glória a Deus, amém? Vamos lá, irmão, Jó capítulo 1, versículos 7 e 8, está escrito assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8: e disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Deus dando testemunho de Jó. Meus irmãos, nós estamos com um tema muito sugestivo, que fala sobre a beleza do testemunho cristão. E nós acabamos de ler 2 versículos, que eu vou usar esses 2 versículos como versículos âncora, versículo que lá no final nós entenderemos porque nós lemos ele desde o início. Mas eu quero iniciar com uma pergunta, baseado no tema da nossa lição de hoje. E a pergunta é a seguinte: o nosso testemunho, olha só a pergunta, irmãos, o nosso testemunho é linear ou ele sofre alterações no decorrer da nossa jornada cristã? É algo linear, inalterável, ou será que sofre alterações no decorrer da nossa batalha aqui na terra? O que é que os irmãos acham? É linear, Gabriel? Acho que não, né? Aquela pessoa que aceita Jesus com aquele fervor, um exemplo, eu quando aceitei Jesus, eu ia domingo para a igreja, domingo de 7 da manhã, participava da consagração, o EBD, não ia para casa almoçar, ficava em consagração, ia evangelizar, voltava às 6 da tarde e já ia direto para a igreja. Será que esse ritmo continuou? Veio noivado, casamento, vieram filhos, será que continuo fazendo isso? Será que é linear, pastor Wanderson Martins, ou será que há uma alteração? Os irmãos já responderam, né? Certamente não é algo linear, sofre
alterações. Então, já que não é algo linear, já que sofre algumas alterações, onde está então a beleza do testemunho cristão? Já que não é algo linear, já que não é algo que eu mantenho do início até o fim, onde está essa beleza, pastor Romeu Ramos? Onde é que está essa beleza? Duas perguntas, né? Ele não é linear, ele sofre alterações. E onde está a beleza? A beleza está justamente aqui, que é o resumo, uma introdução bem curta, que é o resumo da nossa introdução. A beleza do testemunho cristão está na preservação da essência da nossa adoração. Nós aprendemos algumas aulas passadas que a adoração é o quê? Um estilo de vida. O cristão faz de tudo para preservar e manter uma vida de adorador. E aí eu complemento aqui, irmãos, e isso mesmo diante das adversidades e das provações. Porque no mundo tereis aflições, mas eu tenho que manter o quê? A minha essência. Eu sou um adorador. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 2 do seu livro: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ou seja, essas oscilações, essas provações, não é para o nosso mal, é motivo de alegria, porque Deus está fazendo o quê, irmã linda? Nos aperfeiçoando. Deus tratando o vaso do oleiro, Ele vai tirando imperfeições. É nesse momento que Ele vai fazendo o quê? Ele vai criando um belo testemunho. Eu gosto muito do hino que fala do tapeceiro. E o tapeceiro, ele quando tece o tapete, quem está na frente do tapete vê algo belo, mas quem está atrás do tapete vê algo que não entende nada, irmãos. É um emaranhado de fios. Mas quem está contemplando o tapete está vendo um belo mosaico. Ou seja, a vida cristã é assim, irmãos. Nos bastidores pode ser até um emaranhado que você não entende nada, mas as pessoas estão observando a sua vida, está vendo, olha que coisa linda aquele casal, olha como aquele casal, um exemplo para mim. Assim é a nossa vida, irmão. Mas vamos lá, eu falei a palavra essência, e o Senhor Jesus utiliza duas metáforas para exemplificar a magnitude e a beleza do testemunho cristão. Quais são essas duas metáforas? É fácil, abra comigo Mateus capítulo 5. Ele usa duas metáforas para exemplificar a beleza do testemunho cristão. Duas metáforas. A primeira metáfora, com certeza, alguns irmãos já sabem qual é a primeira metáfora. Mateus 5, versículo de número 14, a parte A, está escrito assim: vocês são a luz do mundo. Tem traduções que diz: vós sois a luz do mundo. E quais são as características dessa metáfora usada pelo Senhor Jesus? Por exemplo, ele diz que você e eu somos luz, mas toda luz precisa de quê? Essa luz não está ligada aqui de forma sobrenatural. Ela está ligada a uma rede, conectada a fios, e está indo lá na EDP, que tem uma hidrelétrica, ou seja, ela está sendo fornecida por uma empresa, e no final do mês, nós temos que pagar. Amém, irmãos? Mas o Senhor Jesus, Ele quando estava citando para os discípulos essa metáfora, Ele não estava olhando para uma lâmpada de LED. Ele certamente, a fonte de exemplo que ele utilizou foi um candeeiro. E o que é que fomenta a luz do candeeiro? O azeite. Toda luz precisa de uma fonte. Sabe por que muito crente não brilha? Porque não tem o quê? Azeite. Não tem azeite. Tem azeite aí? Tem azeite aí? Tem azeite aí na sua casa? Tem azeite, está brilhando? Para brilhar, você precisa estar ligado na fonte. Os irmãos certamente se lembram em Mateus capítulo 25 das 5 virgens prudentes. Elas correm para as prudentes
Por que elas correm para a prudente? Porque faltou o que para elas? Azeite. É chegado o noivo, e elas se preocupam no momento em que o noivo está chegando, e elas pedem às prudentes: dai-nos um pouco do seu azeite. Agora é tarde. E tem muita gente na igreja, irmãos, que não está brilhando porque a lamparina está vazia. Tem uns que está quase vazia. Só tem uma forma de você receber o azeite: é estar na presença de Deus, é estar meditando na sua palavra, vivendo a sua palavra. Em suma, o nosso testemunho pode ficar comprometido se faltar azeite. Sabe, irmãos? O meu testemunho, o seu testemunho pode ficar comprometido se faltar azeite. Eu posso desfalecer no meio do caminho, porque faltou azeite. Eu comecei muito bem a minha jornada, mas vieram as provas, as lutas, eu fui gastando azeite, e não fui repondo, porque a Bíblia diz que eu tenho que ter uma vida de santidade diariamente. Sabe o que acontece, irmão? Vai chegar um momento que a minha vasilha vai estar vazia, vai ter até uma chama, mas a qualquer momento o inimigo vai soprar. Então tenhamos cuidado, irmãos, porque para ser luz, eu preciso estar ligado na fonte. A segunda característica da luz é que a luz nos traz o que, irmãos? Orientação. A luz, ela nos traz, olha o que diz o Salmo, acompanhe comigo, Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o quê? Ela traz orientação, direção, ela guia o crente. E o salmista compara a palavra como uma lâmpada. Ela nos traz orientação. Leia comigo Mateus 5, versículos 14 e 15. Olha o que Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca onde? No lugar apropriado, no veladouro, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Eu falei para os irmãos que eu morei muitos anos, eu tenho uma honra de dizer que eu sou soteropolitano. Tem muito soteropolitano aqui, viu? E lá na Bahia tem um farol chamado Farol da Barra. É uma referência, né, pastor Romeu? Farol da Barra é uma referência. Durante o dia ele é lindo, mas durante a noite, se você chegar na ilha de Itaparica, você vê uma imensidão de mar, tudo escuro. Você só vê uma coisa piscando: o farol da Barra. Nesse mundo de trevas, irmãos, nós somos como o farol. Aí vem a pergunta: e se cair uma tempestade no farol? E se cair CGA em Salvador? E se chover muito? O farol continua piscando. Ou seja, o farol mantém a sua essência. Qual é a essência do farol? Orientar aqueles que estão em trevas, aqueles que estão no mar perdido, que não sabe para onde ir. A pessoa olha para o farol e diz: opa, ali tem terra, ali tem um porto seguro, ali eu posso me abrigar. Ou seja, nós somos, irmãos, esse farol. O farol é uma referência. Olha o que Paulo diz em Filipenses 2,15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E aí vem a pergunta: o astro tem luz própria? Todo astro não tem luz própria. A lua não tem luz própria. Depende de quem? Do sol. Ou seja, nós precisamos do sol da justiça. Nós precisamos de todo santo dia recebermos a luz, a graça que vem de Deus,
para que possamos dizer ao mundo: há esperança para a sua vida, há esperança para o seu futuro. O testemunho da vida do cristão é uma referência, mesmo em tempo de tempestade. Continue sendo um farol, continue brilhando. Sabe por quê? Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Você sabia que o ímpio, ele não lê Bíblia? A Bíblia do ímpio é a sua vida. A Bíblia dele é a sua vida. Tudo que você faz é uma referência para ele. Se ele vê alguma coisa, alguém fazendo algo diferente, ele diz: opa, Benilson não faz assim não. Eu observo que ele se comporta dessa forma. Ou seja, a referência que ele tem de moral, de fidelidade é quem? É Benilson. Mas ele nunca foi na igreja. Mas a sua vida testifica a palavra de Deus. E ele fica desejoso de querer viver a sua vida. É assim que funciona, irmãos. O nosso testemunho, nós precisamos ser referência, dar direção para as pessoas. Terceira e última, sabe o que a luz faz? A luz dissipa as trevas. Não existe nada pior do que viver sem luz. Chegar em casa, você ligar o interruptor e não tem luz. Você chegar num frio de -5, ir para o banho e não ter água quente. Você no verão de Salvador, de 40 graus, ligar o ventilador, ligar o ar-condicionado e não ter energia. Não existe nada pior do que viver sem luz. É por isso que Deus fez isso aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz. A primeira criação que ele fez foi o quê? A luz. Porque ele criando a luz, ele fazia o quê? Dissipava as trevas. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Trevas são trevas, luz é luz. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E aí Jesus em João 8,12 diz: falou-lhe pois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem anda com Jesus, irmãos, não anda em trevas, anda na luz, tem prazer em estar na luz, segue a luz. Os homens aborrecem a luz, sabe por quê? Por conta das suas obras que são más. Ele tendo obra mal, ele não se aproxima da luz, porque as suas obras serão o quê? Reveladas. Tem muita gente que não vem para a luz porque tem medo da revelação. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que o meu testemunho seja belo, eu preciso brilhar nas trevas, e não somente brilhar na luz. Brilhar aqui é muito fácil, irmãos. É ou não é, irmãos? Brilhar aqui é muito fácil, irmãos. Se todo mundo é luz, é fácil brilhar aqui dentro. Só tem luz aqui dentro. Então brilhar onde tem luz é fácil. Nós temos que brilhar nas trevas. Nós temos que brilhar nas trevas. Nós temos que fazer a diferença nas trevas. Olha o que diz Jesus. Leia comigo Mateus 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos pastores, dos presbíteros, dos evangelistas, para que eles aplaudam você. Diante de quem? Diante dos homens. Resplandeça a sua luz, não diante da luz, mas diante das trevas. E aí ele complementa: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a você, porque você só faz coisa boa, você precisa ser glorificado, ser honrado. Está escrito assim, irmãos? Para que glorifiquem a quem? Ao vosso Pai. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu me proponho a fazer para Deus,
eu preciso dar glórias a Deus. E quem tem que glorificar a Deus não são apenas os crentes, principalmente os homens. Principalmente os homens, ou seja, o foco de Jesus é o brilho nas trevas, para que as trevas digam: aquele ali tem luz, aquele ali é diferente. Não brilhe apenas aqui dentro, irmão, procure brilhar lá fora. Jesus fala de uma segunda metáfora. Qual é a segunda metáfora? Mateus 5, versículo 13, a parte A. Quem pode ler para mim? Mateus 5, versículo 13, a parte A, só a parte A. Que diz assim: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Todo mundo salgado aqui, ó, irmãos. Vocês são o sal da terra. Sabe qual é a primeira característica do sal? Eu acho que ninguém comenta sobre isso aqui, eu achei interessante. Isso aqui que o Espírito Santo me deu. O sal é resistente. Lembra daquela picanha que nós assamos aqui no sábado? A brasa estava pegando fogo, irmão. Estava, meu Deus, em última temperatura. A picanha assando ali, hein, pastor Romeu? O sal resistiu àquela temperatura. O sal resiste a altas temperaturas, resiste às profundezas abissais e ainda assim conserva a sua essência. Ele não deixa de ser sal por causa do fogo, nem por causa da profundeza do mar. O sal continua sendo sal, ou seja, o sal é resistente. Olha o que diz Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Crente resistente, irmãos, a água e a fogo. Crente à prova de fogo e crente à prova d'água. Tem crente que na primeira água desiste de tudo, irmãos. Na primeira chama quer desistir de tudo. Mas Jesus disse: vós sois o sal da terra. E a primeira característica do sal é a sua resistência. A beleza do testemunho cristão está em sua capacidade de resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem sido resistente diante das lutas e diante das adversidades? Porque a beleza do crente, do testemunho cristão, está na sua resistência. O segundo, o que é que o sal faz? Aqui é para quem já morou no interior. Lembra os irmãos que não tinham geladeira? Lembra aqui, irmãos? Como é que nós fazíamos com a carne? Salgar a carne. Aquela carne de sol, hein? Meu Deus. Salgada. O peixe pescado, salgada. Ou seja, o sal retarda o apodrecimento, a decomposição. O mundo só não apodreceu, sabe por quê? Porque tem sal aqui na terra ainda. A igreja está conservando e livrando o mundo do apodrecimento do pecado. Nós, como igreja, estamos mantendo o mundo ainda na presença de Deus. Deus só não fulminou o mundo ainda porque existe uma igreja amada, eleita, escolhida, que ainda conserva a pureza cristã. O sal retarda, irmãos, o apodrecimento. Mas tem um detalhe: o sal só é sal, pastor Romeu, se ele estiver fora do saleiro. Assim como a luz deve brilhar nas trevas, o sal só faz diferença onde? Fora do saleiro. O sal no saleiro é apenas um sal. Aqui dentro você é apenas mais um sal. O seu valor só será percebido se você estiver fora do saleiro. E quando Deus esfregar você aonde? Na carne.
Vá, meu filho, nessa empresa só tem ímpio, nessa empresa está uma carnificina, mas você vai fazer a diferença. E tem mais, o sal age de forma imperceptível. A luz, quando você liga, nós percebemos, mas o sal, ele age de forma imperceptível, mas ele dá sabor. Já comeu aquela macarronada sem sal? Já comeu aquela feijoada sem sal? O sal dá sabor, o sal conserva, e o sal faz a diferença. Mas sal, para ser sal, ele precisa estar onde, irmãos? Fora do saleiro. Mas tem sal que só quer ficar no saleiro. Ele acha um ambiente gostoso, aconchegante. Você vai ser só mais um sal. Você foi chamado para fazer a diferença. Eu fui chamado para fazer a diferença em um mundo apodrecido. E aí a moeda que tem duas faces, né? Você tem que ter o equilíbrio do sal. Porque se você salgar demais, também dá problema, irmãos. O legalismo, eu não vou me relacionar com essa pessoa não. É um pecador, é uma pecadora. Você está salgando muito, irmãos. Conversar com essa pessoa, jamais. Faça a diferença na vida dela. Tem pessoas que é salgada demais, irmãos. O legalismo destrói a vida da pessoa. Seja menos, seja equilibrado, seja temperante. O crente, ele precisa ser temperante, equilibrado, no tempo certo, irmãos. A beleza do testemunho cristão está em conservar os valores da nossa fé. E é isso que o sal faz, ele conserva. Vocês, irmãos, viram no Brasil uma chacota que tentaram fazer com a igreja da conserva? Nós somos conserva mesmo, irmãos. Se eu estou aqui hoje 20 anos casados com minha esposa, é porque eu estou na conserva. A conserva do Espírito Santo de Deus. E sabe o que acontece? Amigos, né, lá de onde eu morava, falavam: meu Deus, eu admiro o seu testemunho, você até hoje, eu já casei 3 vezes e você continua com a mesma mulher casada. Como é isso, rapaz? Testemunho. Testemunho. O testemunho que estou conservado na minha fé, nos valores passados pelo Senhor Jesus. Isso é que conserva, irmãos. Agora esse último, o terceiro, o que é que sal provoca? Gabriel não pode responder não, porque ele já viu essa mensagem. O que é que o sal provoca, irmãos? Nós falamos que ele conserva, que ele é resistente, que ele dá sabor, que ele precisa ser equilibrado. Mas o sal, qual é a terceira e para mim a principal característica do sal? O que é que ele provoca, irmãos? O sal provoca sede. O sal provoca sede. João 4,14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E essa sede só Jesus pode saciar. Só Ele pode saciar. E aí tem uma pergunta, uma reflexão nesta noite: você tem provocado sede de Deus nas pessoas? Uma pergunta para você, querido, que nos assiste, você, querida, que nos assiste através da rede Semear. Você tem provocado sede de Deus nas pessoas? Ou você se tornou insípido, sem sabor, não causa nenhuma diferença na vida das pessoas? Você é um crente provocador de sede? Onde você está? Você quer falar de Jesus? Você quer falar da palavra? Você quer falar das curas de Deus? Sabe o que é isso? Você está provocando sede nas pessoas. Olha, Jesus está curando na minha igreja, Jesus está libertando, Jesus está salvando. É o ano da manifestação do poder de Deus. Olha, essa dificuldade sua, Jesus pode solucionar provocando sede. Jesus, quando sentou com uma mulher samaritana, ela veio cheia de armas. Como tu, sendo judeu, conversa com a mulher samaritana, mulher e ainda samaritana, cheia
de armas. Jesus foi provocando sede, 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 sede. A mulher saiu, irmão, entrou na cidade e disse: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, é Ele, é Ele, é Ele. Só por causa de uma sede, irmãos, aquela mulher pregou e toda a cidade se converteu. E ela se transformou agora numa provocadora de sede. Aleluia. Onde os discípulos chegavam, onde Paulo chegava, onde Silas chegava, o que é que acontecia? Sede. Preso na masmorra, começou a cantar, louvar, terremoto, sede. Pedro rompe o cenáculo, começa a pregar a palavra, sede. Em quantas pessoas? 3.000 pessoas, sede. Sede, sede, sede. Mas só provoca sede quem tem um rio fluindo do interior. Se eu não tenho, pastor Romeu, a certeza que eu tenho um rio fluindo dentro de mim, eu não vou provocar sede, porque eu posso pagar um mico. Eu não tenho referência, eu não tenho vida no altar, eu não estou ligado na fonte, eu não brilho. Como é que eu vou provocar sede aqui? Só provoca sede quem tem água para dar. Só provoca sede quem tem água para dar. Tem água aí, irmão? Tem água jorrando do trono de Deus aí na sua vida? Se tem água jorrando do trono de Deus na sua vida, você vai provocar sede. A beleza do nosso testemunho está em provocarmos sede de Deus. Sede de Deus. Eu preciso provocar mais sede, irmãos, eu reconheço isso. Eu preciso, eu me esforço, eu me esmero. Deus, eu quero naqueles testemunhos, naquele culto de ensino, doutrina, provocar sede nos irmãos, de ler a palavra, de buscar mais a palavra, de amar mais a palavra. Eu estou aqui pelo Espírito provocando sede, irmãos. Ame a palavra, busque a palavra, está na palavra. Então eu concluo com um exemplo prático que sintetiza essas duas metáforas. Vamos voltar lá para Jó, capítulo 1, versículos 7 e 8. A conclusão é a síntese das duas metáforas. E a síntese é a vida de Jó. Não tem como, irmãos, e falar de testemunho sem falar de Jó. Não tem como. Eu preciso falar de Jó. Sabe por que eu preciso falar de Jó? Porque Deus deu testemunho de Jó. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Vamos lá? Jó 1, 7 e 8. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Olha só que testemunho. Imagine Deus chegar para Satanás: você está observando o meu servo Wanderson? Como ele tem caminhado? Meu servo Gabriel, meu servo Romeu, você tem observado? Que desafio, irmãos. Deus, o Criador dos céus e da terra, dá testemunho de você. Imagine, irmãos, que coisa maravilhosa. Mas tem um detalhe: se eu fosse você, eu anotava esse detalhe. Olha só esse detalhe. Para o diabo, o nosso testemunho só é belo porque nós recebemos as bênçãos de Deus, Gabriel. Isso aqui, se fosse você, eu anotava. Para o diabo, o nosso testemunho só é belo porque nós recebemos as bênçãos de Deus. E aí o complemento: porém, quanto mais íntimos de Deus nós formos, as provas e as adversidades servirão como lenha e combustível para a fogueira da nossa adoração. Ou seja, para o diabo, Satanás, Romeu só está aqui terça-feira à noite, depois de uma jornada de trabalho, porque Deus está acumulando ele de bênção. Ele está lá porque ele está bem empregado, ele ganha bem, a esposa ganha bem, por isso que ele está lá.
Mas ele não sabe que o que motiva o pastor Romeu não são as bênçãos, pelo contrário, as lutas, as aflições são como lenha, são combustível para onde? Para a vida de adoração do pastor Romeu. Aí o diabo, então, quero testar isso aí. Vamos testar? E aí Deus disse, então vamos testar. Abra comigo Jó 1, versículo 11 e 12. Deus prova a essência da adoração de Jó. E o diabo é apenas um agente. Jó 1, 11 a 12. Mas, olha só o desafio dele. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E aí Deus, versículo 12. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na sua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás fez o quê? Vamos ver qual foi a tentativa que ele utilizou? Quais foram os pontos chaves que o diabo utilizou para tentar destruir a vida de Jó? Jó 1, 14 e 15. O que é que está escrito? Vamos ler? Jó 1, 14 e 15. Olha por onde ele começa a devassa. Olha o que diz: que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles. Versículo 15. E eis que deram sobre ele os sabeus, e fizeram o quê? E os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou o quê? O que é que os irmãos observam nessa sequência? O que é que o diabo primeiramente tentou fazer? O que é que ele queimou? Os bois e as ovelhas. Sem boi e sem ovelha, Jó fica impossibilitado de fazer o quê? Sacrifício. Adorar a Deus. Então o diabo, a primeira coisa que ele quer mexer na vida do crente é onde? Na adoração. Ele quer impossibilitar que você busque a Deus. Então a primeira coisa que ele fez foi tirar os bois e as ovelhas, porque ele sabia que Jó sacrificava a Deus antes dos filhos pecarem. Mas ele tira o boi e a ovelha. Depois o que é que ele faz, irmãos? Versículo 17. Olha o que é que ele faz no versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. O que é que ele fez no versículo 17? Tirou a locomoção de Jó. Tirou a adoração, tirou a locomoção. E por último, ele faz o quê? No versículo 19: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da terra, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. O que é que ele fez por último? Matou os filhos de Jó. Jó agora está impossibilitado de sacrificar, está sem locomoção e perdeu o quê? Os seus filhos. Mas sabe qual a resposta de Jó, irmãos? Versículo de número 20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e fez o quê? Adorou. Jó mostrou a Satanás que a sua adoração não dependia dos seus bens. Versículo 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei como é que está a sua vida financeira, eu não sei como é que está a relação com seus filhos, mas uma coisa eu quero dizer para você: adore a Deus. Independente
da circunstância, porque a beleza do seu testemunho está na sua adoração. Está na sua adoração. A sua resistência ao diabo está na sua submissão a Deus e a sua palavra. Mas não para por aqui, irmãos. Todos nós conhecemos essa história. Satanás agora pede permissão para tocar onde? Na saúde de Jó. Jó 2, 4, versículo 6. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfêmia de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, versículo 6: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Vai, Satanás! Você já viu que ele não parou de me adorar. Você que agora toca na sua saúde, toque na sua saúde. E ele faz isso, irmãos. Ele toca na saúde de Jó. Jó fica todo chagado. Mas Jó, em tudo isso, vamos lá, versículo de número 9. Olha o que a sua mulher sugere. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Alguns teólogos dizem que ela pede para ele abençoar, mas eu não quero entrar nesse mérito, que está escrito que ele fala: amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó manteve a sua integridade, irmãos. Mas tem um detalhe, irmãos. Eu falei o que no início? Que o testemunho cristão, ele não é linear. Ele sofre alterações. E essas alterações, muitas das vezes, mexem com o nosso humor. Sabe disso, irmãos? Pode mexer também com o seu humor. E foi isso que aconteceu com Jó. Olha o que Jó diz, irmãos. Depois de estar todo chagado, Jó 3, versículo 1. Depois disso abriu Jó a boca e fez o quê? Amaldiçoou o seu dia. Versículo 3. Mereço o dia que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça a luz. Versículo 11, ele continua reclamando: por que não morri eu desde a minha madre, e saindo do ventre não experi? Versículo 12, por que me receberam os joelhos, e por que os peitos, para que mamasse? E isso Satanás, pensando que havia vencido a batalha contra o homem de Deus. Abra sua Bíblia em Jó 19, versículo 13. Jó continua, irmãos. Jó 19, versículo 13 e 18. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Vem como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Olha o versículo 17, isso aqui é forte, viu, irmãos? Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem eu amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e osso. Só escapei com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus
me feriu. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que Deus queria saber como é que estava a essência da adoração no coração de Jó. Você sabia que Deus pode permitir na sua vida uma devassidão dessa? Eu não coloquei aqui no script, mas eu queria falar para os irmãos que é claro que eu nunca vou chegar próximo do testemunho de Jó. O testemunho de Jó é algo à parte. Mas eu sofri uma parte disso aqui, irmãos, na minha vida pessoal. Alguns irmãos aqui sabem perdas que tive, mas tudo com a permissão de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, é diferente quando você é tentado e você é provado. Eu sendo provado por Deus nesses alguns anos atrás, eu aprendi uma coisa: o valor da adoração, o valor de ter Deus perto de você, mesmo quando os bens, mesmo quando você perde tudo, mesmo quando alguns amigos, quando você tinha uma vida social X, quando tudo isso se vai, sabe o que acontece, irmãos? Deus nunca te abandona. Deus sempre estará com você em todos os momentos da sua vida. Todos os momentos. E eu tive essa impressão, irmãos. Tanto eu quanto minha esposa, os meus filhos Vitor e João. Você sai de um patamar, você sai de uma classe de vida, de repente você desce e aí você fala: meu Deus, e agora? Eu e Deus. E aí Deus fala com você: eu estou com você aqui. Eu vou te usar. Eu vou te usar. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira, mas não é em bens não, irmãos, é em presença. É em presença, porque quando você tem bens em casa, sabe o que acontece? A glória não é como a da segunda casa. Mas Deus é um Deus misericordioso. E aí Deus prova. E sabe o que é que Deus percebe? Que a essência continua dentro do coração de Jó. Jó 19, 25. Olha o que ele responde, depois de murmurar, depois de falar várias coisas. Olha o que ele diz, Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que o meu Deus está vivo e Deus manterá o meu testemunho. E ele fala para Deus, no capítulo 42, versículo 5: com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. A beleza do testemunho cristão, diácono Danilo Conceição, está justamente aqui. É nos momentos de oscilação, você olhar para Deus e dizer: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Essas provações, essas lutas me levaram a esse patamar. Hoje eu estou mais próximo de ti. Hoje eu estou mais perto de ti. Jó manteve a essência da beleza do seu testemunho e por isso Deus mudou o seu cativeiro. Deus só vai mudar o seu cativeiro, sabe quando? Quando você, diante das lutas, diante das adversidades, manter o seu testemunho, manter a beleza do seu testemunho. E aí olha o que é que Deus faz na vida de Jó, irmãos. Existem pessoas aqui nesta noite que estão enfrentando a mesma coisa que Jó quase enfrentou. Olha a palavra de Deus para você, Jó 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. E a chave está justamente aqui no versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Quando Jó estava abastecido,
Quando Jó era próspero, você não vê nem amigos nem irmãos na sua casa. O propósito da provação, sabe o que é? É a mesa, é a comunhão, é o partir do pão, é estar junto, é dizer: eu e você precisamos da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus nessa noite por essa palavra. Eu quero orar por você que está enfrentando um momento difícil na sua vida, um momento de escolha, um momento de decisão. Mantenho ou não o meu testemunho? Deus fala para você nesta noite: mantenha o seu testemunho, porque quem cuida de você sou eu. Eu quero orar por você que está em casa, eu quero orar pelos irmãos, vamos ficar sobre nossos pés. Eu quero orar por você que também está enfrentando lutas, está passando por provações, e o seu testemunho está sendo quase abalado, mas Deus vai te dar livramento nessa luta, nessa provação, em nome de Jesus. Pai, aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua presença. Nós queremos manter a nossa essência de adorador, Senhor. Meu Deus, nós queremos ser sal, nós queremos ser luz, nós queremos brilhar nas trevas, Deus, mas todos os dias somos assediados, todos os dias somos perseguidos, mas nós precisamos manter a beleza do nosso testemunho. Para isso, Deus, nós precisamos da ajuda do Teu Espírito. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã que está enfrentando esse momento difícil no seu lar, com seu filho, com seu esposo. É um momento, Deus, de dificuldade, com saúde, com finanças. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor ajude, que o Senhor interceda, que o Senhor dê graça, que ela mantenha, que ele mantenha o seu bom testemunho, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, agradecidos a Ti por mais uma noite. Te pedimos agora, Deus, que o Senhor nos conduza em paz aos nossos lares, que o Teu Espírito Santo nos dê uma noite de sono reparador na Tua presença, Pai, para que possamos estar sempre diante de Ti, Te adorando, independente da circunstância, em o nome de Jesus. E a igreja diz: pega comigo a sua mão.